Olá, todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso falando novamente com vocês. Bem-vindos aqui ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Eu estou tentando arrumar aqui uma forma de poder mostrar melhor as coisas, porque eu vou colocar algumas imagens também, então ainda estou ajeitando, tá? Então, por favor, não briguem comigo, não briguem com o velhinho, que ainda não sabe usar a tecnologia da informação e da comunicação, que é justamente o tema da nossa conversa de hoje, tá? Antes de mais nada, eu peço gentilmente que você considere se inscrever aí no canal, curta, compartilhe, comente, e lembre do comentário sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona. E hoje, final de ano, né? Ano que vem, fevereiro, janeiro, dependendo da escola, voltam às aulas, e o tema que sempre acabou aí, né, deixando nós professores, né, falando na condição de professor, que deixou nós professores preocupados é sempre a questão do uso do celular em sala de aula. E a gente sabe que isso é uma coisa extremamente complicada, né? Porém, o Senado, né, aprovou no dia 18, e eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para que vocês possam ver, o que nós tivemos aqui, que é justamente a ideia do o Ministério da Educação. Deixa eu só colocar aqui melhor para vocês, ó. A manchete é essa aqui, ó. Aprovado PL, né, projeto de lei que restringe o uso de celular nas escolas, tá? Então, nesse caso, o celular estaria terminantemente proibido de estar na sala de aula com o aluno. Então, o Ministério da Educação, ele dará as informações às secretarias de educação dos estados e dos municípios, de como proceder com relação aí ao acolhimento do aluno, né, em aula, né, na escola, e a partir daí o que ele vai fazer com o celular, tá? Essa lei, nós já tivemos uma lei parecida há algum tempo atrás, principalmente, vou falar do que eu conheço aqui no estado de São Paulo, e não vingou, tá? A lei não vingou, Perdão. Por inúmeros motivos, tá? Principalmente o que os alunos mais alegam, né? É que, nossa, professor, como é que eu vou fazer para falar com os meus pais, né? O que eu vou fazer da minha vida para estar conversando com... Né? Como é que eu ligo? Ah, meu pai vai ligar para mim, minha mãe vai ligar para mim. E por mais que nós, professores, né, a gente fala, a escola tem telefone, vá até a coordenação, vá à secretaria, converse com alguém na escola, mas os alunos insistem em ficar com o celular. E qual que é o maior problema nesse caso, tá? No meu ponto de vista, na condição de professor, não há nenhum problema no aluno ter o celular, tá? Até aí, praticamente faz parte da vida dele, né? Eu, na condição de pai, já fui pai de adolescente, né? Hoje meus filhos estão todos adultos. Era uma época em que a gente quer dar um presente para o filho, dar um celular, né? A criança pede um celular, o pai dá o celular, mas alguns pais, e aí no caso eu faço um meia-culpa também, né? A gente acaba não fiscalizando como é que o filho usa o celular, ou para que ele usa o celular, tá? O que deveria também fazer parte do processo aí de nós, enquanto pais, de fiscalizar a utilização do celular por essas crianças, tá? Eu estou em sala de aula na condição de professor há 20 anos, e, óbvio, com alguns intervalos, porém, nesses 20 anos, a internet já estava aí fazendo parte da vida de muitas famílias, e com o tempo foi para o celular também. Então, é muito comum hoje a gente olhar para o aluno, né, nós professores olharmos para os alunos e a gente perceber que eles acabam não se interessando tanto pela aula, porque o celular traz informações mais interessantes, seja um jogo, seja a rede social, seja um vídeo, seja lá o que for. E, de novo, não há problema nisso. O problema é quando isso atrapalha o desenvolvimento cognitivo do aluno, quando atrapalha o processo de ensino-aprendizagem, né? Porque existem crianças que, infelizmente, entendem que ficar sem o celular seria, sei lá, como estivesse arrancando um rim sem sequer uma anestesia, né? Então, algumas crianças acabam sendo extremamente dependentes desse aparelho. E, infelizmente, para acabar com esse problema, acabou tirando o celular de quem sabe usar de maneira coerente, de maneira correta. É que a lei, infelizmente, né, algumas leis, algumas pessoas acabam se sentindo prejudicadas por essas leis,
porque as pessoas acabam achando que a lei é apenas atrapalhando a vida dela, tá? Só que o Estado visa sempre o bem coletivo e, se estiver atrapalhando, tem que tirar, porque senão atrapalha a todos. Eu sei que vai ter gente que vai fazer um monte de comentário a respeito disso, mas eu tô falando na condição de professor, tá? Então eu vou ler um pouquinho para vocês aqui a respeito dessa notícia, só para a gente poder conversar. Vamos lá. Projeto de lei aprovado na quarta, dia 18 de dezembro, pelo Senado Federal, e agora seguirá para a sanção do presidente da República. MEC, o Ministério da Educação, orientará as redes estaduais e municipais sobre a implementação da medida. O Senado Federal aprovou na quarta-feira, dia 18, o projeto de lei 4932 de 2024, que restringe o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e privadas de todo o país. A tramitação da proposta foi acompanhada pelo Ministério da Educação, que já propunha a restrição do uso não pedagógico dos dispositivos. Agora, o texto, que já foi aprovado pela Câmara, seguirá para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Educação, Camilo Santana, destaca a importância das tecnologias digitais na educação, mas defende limites para o uso dos celulares nas aulas. Segundo ele, outros países já adotaram a medida e o tema foi debatido com entidades nacionais e internacionais, além de com instâncias como conselhos de educação. Aspas, sabemos o prejuízo causado pelo uso excessivo desses equipamentos nas pessoas, principalmente em crianças e jovens, fecha aspas, argumenta o ministro. Então, só para vocês entenderem, vou até terminar o compartilhamento aqui, daqui a pouco a gente conversa mais a respeito dele. Então, só para vocês entenderem, o que foi percebido? Que o celular estava fazendo com que o aluno não prestasse mais atenção na aula. Todos os alunos, professor? Não são todos os alunos. Só que o professor em sala de aula tem que olhar para todos os alunos, tá bom? Então, se o interesse na aula, por exemplo, eu que sou professor de história, é falar, obviamente, sobre algum tema relacionado à história, eu posso me utilizar de aparelhos eletrônicos, até porque eu posso usar um projetor, eu posso usar a internet no meu notebook ou no computador que tem na escola. O que não dá é o aluno ficar olhando para o celular dele enquanto ele diz que está olhando aquele assunto, quando na verdade ele não está. São todos que fazem isso? Não. Mas acaba prejudicando aqueles que fazem, o que é pior. Quando o rendimento do aluno cai, o pai quer cobrar a escola. E aí, quando a escola diz que é porque o aluno fica constantemente usando o celular, aí o pai fala, então por que não tira? Mas aí nós temos um outro problema. Haverá pais que acham que o filho tem que estar com o celular na sala de aula porque é importante para a comunicação, sendo que a escola tem meios de comunicação. Então é muito complicado, a gente mexe com muita questão subjetiva quando a escola ela está preocupada com uma coisa só, com o processo de ensino-aprendizagem para que o aluno entenda aquilo que é passado. Seja matemática, língua portuguesa, geografia, história, filosofia, enfim, todas as áreas do conhecimento. Ah, mas professor, por que o aluno não usa o celular, então, para fazer as pesquisas? Pois é, o professor permite para que faça pesquisa. Não dá 10 segundos, a pesquisa não existe mais. Por quê? O aluno entendeu que o primeiro site que aparece a pesquisa é o certo, ele não busca mais nada, fica usando o celular para outras coisas. Esse é o maior problema. Então, a restrição não é como um castigo para o aluno, muito pelo contrário, é para que ele aprenda, tá? Eu coloquei aí no bannerzinho que está passando o exemplo da Suécia. A Suécia, que é um país aí com IDH elevadíssimo, com índices de educação maravilhosos, resolveu não ter mais livro didático nas suas escolas. Simplesmente aboliu o livro didático. Todo o material para consulta agora seria a partir de aparelhos eletrônicos, celular, tablet, notebook, por aí vai. Principalmente celular e tablet, que é mais fácil para o aluno carregar. Pois bem, durante 10 anos fizeram isso. No final do 10º ano, o livro didático volta. Por quê? O rendimento dos alunos caiu drasticamente em relação ao período em que se usava o livro didático. Tá? Por que não funcionaria no Brasil? Porque, primeiro, por que tirar o livro didático não funcionaria no Brasil? Primeiro, nós, professores, temos que incentivar a leitura ao aluno. O aluno precisa ler. E o Brasil tem um grande problema com relação à leitura de um texto e à não compreensão desse texto. É o que a gente chama de analfabetismo funcional. Tá? A pessoa lê um texto, mas ela não sabe o que ela está lendo, ela não consegue entender a leitura. Razão pela qual o rendimento do aluno é baixo em algumas provas, principalmente avaliações como matemática.
Mas espera aí, professor, avaliação de matemática não é só cálculo? Sim, mas existe um problema. Se ele não souber ler esse problema, ou seja, se ele não souber interpretar esse problema, ele não sabe responder, ele não consegue aplicar a fórmula correta, o cálculo correto. Por isso ele erra. Tá? Eu até entendo, eu brinco com muitos alunos que eu falo que matemática é mais fácil que história, tá? Porque matemática a resposta vai ser sempre a mesma, se você souber aplicar o cálculo correto, a fórmula correta. Em história, que é muito subjetivo, a gente tem muito medo do que seria o revisionismo histórico, que é justamente o que alguns sites acabam fazendo, que são sites esses que os alunos acabam acessando e que acabam respondendo coisas que até então não estariam de acordo com o fato. Outro problema, a utilização da inteligência artificial para responder as questões, tá? De novo, na minha experiência enquanto professor, eu converso com os alunos, não use a inteligência artificial, seja ela qual for, tá? Não use. Utilize a leitura, utilize a pesquisa. Eu vi aluno respondendo o questionário com as respostas no livro, se utilizando de inteligência artificial. Ou seja, não foi ele que respondeu, ele não leu, ele simplesmente escreveu a questão e esperou que o computador respondesse. A resposta vai estar certa? Em alguns casos, sim. Em outras, não. Lembrando que a inteligência artificial, ela só trabalha com aquilo que ela já tem. Ela não raciocina ainda, tá? E por não raciocinar ainda, não consegue interpretar os fatos, não consegue interpretar os textos. Então, isso é muito perigoso. Na minha condição de professor, eu acho que é uma boa tirar o celular durante um período para que o aluno se dedique à leitura, se dedique à pesquisa dentro do livro, tá? Que ele vá a bibliotecas, que seja incentivado isso, que seja incentivado esse tipo de pesquisa. Ah, professor, mas não há tempo no período escolar para isso. Pois bem, que crie-se mais tempo no período escolar, tá? A ideia da educação integral, ela vem justamente nesse sentido, de que o aluno passe mais tempo na escola produzindo conhecimento, produzindo algo que o faça entender o papel dele na sociedade. A escola não pode ser entendida, como muitos entendem, tá? Que é apenas um espaço onde o meu filho está lá porque eu preciso trabalhar. Não é assim, a escola não é isso. A escola não pode ser tratada como um depósito de crianças, tá? E o professor não pode ser tratado como a babá do filho do outro, tá bom? A escola é um local onde se produz conhecimento, se agrega conhecimento, se compartilha conhecimento, tá bom? E é muito triste, e aí no caso eu falo de relatos, obviamente, de exemplos que eu vejo, de eu olhar uma sala cheia de alunos em que ninguém conversa, porque todos estão olhando para a tela de um celular. Onde é que está a interação? A escola perdeu o seu sentido, que é promover essa interação na sociedade, colocar o aluno numa sociedade onde ele possa interagir, onde ele possa conversar. E por mais que respondam para nós, professores, de que isso são fases e que o aluno, com o tempo, ele vai aprender, eu acho um pouco difícil, porque eu conheço muitos adultos que não largam o celular. Eu conheço adultos em restaurantes que o casal está lá e cada um está olhando para o seu celular. Quer dizer, não está havendo interação. A família vai para o restaurante e não existe interação, porque todos estão com o celular à mesa. Então, imagina na escola. Na escola, estão com o celular à mesa. E o celular sendo utilizado ali para qualquer evento que não seja educacional, não faz sentido numa sala de aula. Existem sites que podem ser pesquisados? Claro que sim. A escola onde eu trabalho tem aplicativos que tem o livro lá. Só que o aluno não acessa. O aluno não faz o exercício, tá? Por isso que, talvez, com a proibição do celular na sala de aula, o aluno se sinta obrigado a produzir. Isso vai fazer com que ele possa garantir o avanço no conhecimento. Eu cito como exemplo um método que eu uso, que é a produção de portfólios, tá? Ou seja, o aluno pega o conteúdo, ele estuda o conteúdo, ele apresenta o conteúdo da melhor forma que ele pode apresentar. Seja fazendo um vídeo, como eu estou fazendo agora aqui com vocês, seja fazendo um podcast, né, a gravação, né, o áudio dele, né, e não videocast, né, que a pessoa bota podcast no YouTube, sendo que não é podcast, porque o podcast a gente escuta, tá? Aí muitos podcasts mostram imagens, então não é podcast, é videocast, tá? Que mais? Uma apresentação de slides, uma maquete, um cartaz, um banner, coisas desse tipo. O aluno, ele é capaz de produzir. O problema é que o celular está podando o aluno da produção.
E o que é pior, muitos pais estão deixando isso acontecer e logo depois, no fim do ano letivo, estão culpando nós, professores, porque o filho dele, que ele sempre acreditou que era nota 10, descobriu-se ser nota 5,5. Tá? Até porque eu sei, tá? Agora é apenas a opinião do professor. Nesse momento será a minha opinião. Eu sei que nota não garante o que o aluno entendeu. Nota é só para ele passar de ano, tá? Tem alunos nota 10 que sequer entendem o que estão fazendo. Mas por que eles são nota 10? Porque eles decoraram o tema, eles decoraram sobre o assunto. Se você vai discutir com ele a respeito do assunto, você não sai nada da conversa, porque ele decorou apenas o que vai cair na prova. Isso é normal, tá? Vestibulares são assim, tá? Concursos são assim. Tá? Passar no concurso público não significa que você é inteligente, só significa que você aprendeu o que ia cair na prova, o que ia cair no concurso, tá? Voltando ao tema do celular, só vou reler uma outra parte aqui, só para vocês, eu só voltar aqui e apresentar novamente, que aí a gente continua com o entendimento dessa parte aqui, tá bom? Vamos lá. A proposta restringe o uso não pedagógico de celular e de outros aparelhos eletrônicos portáteis por estudantes, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A medida vale para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O texto prevê exceções, permitindo o uso em atividades pedagógicas autorizadas pela escola, em situações de estado de perigo, de necessidade ou caso de força maior, para garantir acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes, tá? Então, por que nós temos isso? Existem pais que precisam ter contato com o seu filho, e isso é perfeitamente normal e é perfeitamente compreensível, e esse contato tem que ser através do celular, seja com relação à medicação, seja com relação ao compromisso e tudo mais, tá? Então, nesse ponto, o que a escola já fazia e agora vai continuar fazendo, até por força de lei? É permitir que o aluno possa sair da sala para poder atender o telefone, poder falar com seus pais, poder falar com algum parente, poder resolver alguma coisa, tá? A restrição não significa que ele nunca vai poder colocar a mão no celular durante a aula. O que a lei está tentando dizer, o que nós, professores, estamos provavelmente faremos em sala de aula, é fazer com que o aluno não pegue o celular para ficar usando rede social durante a aula. Tem aluno que grava lives durante a aula. Tem aluno que faz videozinho de TikTok durante a aula. Além de ser prejudicial para o aprendizado de aluno, é falta de respeito com o professor, que está lá para ensinar o aluno. Ah, mas se o aluno não quiser aprender, bom, aí a gente já não pode fazer nada. A minha parte eu estou fazendo. Eu não obrigo o aluno a aprender, eu ofereço conhecimento a ele. Agora, o que nós, professores, não podemos aceitar é que o nosso trabalho seja desrespeitado. E tem lei que diz isso, tá? Eu até converso com muitos alunos. Na lei de contravenção penal, atrapalhar o trabalho alheio é punível. E se eu estou trabalhando e ele está me atrapalhando, quem é a vítima? O aluno que vai perder o celular ou o professor que só está querendo trabalhar? De novo, não se pode confundir professor com babá. Não se pode confundir escola com depósito de criança. A escola é um espaço de aprendizado, de produção do conhecimento, de compartilhamento do conhecimento. Tá bom? A restrição do celular, ela se dá exclusivamente porque os alunos que já de um bom tempo não conseguem bons rendimentos acadêmicos estão cada vez pior. E eu falo isso com experiência de 20 anos de sala de aula. Eu praticamente vi o celular entrando na sala de aula quando não tinha nem internet, ele tinha só uma câmera. Só servia para filmar, não compartilhava nada. Quando a internet chega no celular, então, aí já foi, tá? Vamos continuar aqui com a leitura, mais um pouquinho. Vamos lá. De acordo com a secretária da Educação Básica, Kátia Schweikart, nome complicado, meu Deus. O MEC está preparando materiais de orientação, ações de comunicação e formação para as redes e escolas voltadas à implementação da medida. Aspas para a secretária. Estados e municípios, junto com a comunidade escolar, poderão pensar nos melhores formatos de implementação adequados à realidade de cada escola, mas, dado o tamanho do desafio, é importante que haja um direcionamento federal em relação ao tema.
Ela ainda avalia que o projeto é fundamental para promover o uso mais equilibrado das tecnologias digitais na escola. Ela também enfatiza que a iniciativa deve ter impacto na aprendizagem e socialização. Aspas para ela. Precisamos promover uma educação digital crítica que promova o uso equilibrado, seguro e responsável das tecnologias. A proposta vem para restringir o uso desequilibrado, que vem prejudicando a atenção, promovendo dependência, distrações e redução da convivência e troca entre estudantes do espaço escolar, destaca a secretária. Então, percebam que a intenção é a mesma que nós, professores, temos. Até porque ela entende de educação. Os alunos estão na escola, fisicamente. Mas a mente deles está focada numa tela pequenininha, igual essa, que tira totalmente a atenção dele para a realidade que está em volta dele. É um cenário triste. E eu sou testemunha desse cenário, porque eu convivo com eles em 2 horários, né? Das 7 da manhã até a 1 da tarde, e depois da 1 da tarde até as 18. Porque existe o período matutino e o vespertino. E eu percebo que, independente do período, o aluno está dependente do celular. E isso é muito prejudicial. Então, para você, meu aluno, que estiver assistindo, pondere com relação ao uso dessa tecnologia. Lembre-se, ela é importante. Mas tudo precisa ser ponderado. Tudo tem que ter um limite de utilização para não causar dependência. Todo vício é prejudicial. Todo. Quando a gente fala em vício, não são apenas de coisas ilícitas, tá? Tem gente que viciou no famoso joguinho aí. Tem gente que é viciado no famoso futebol. Tem gente que é viciado em idolatrar político. Tem gente que tem vícios que extrapolam a convivência em sociedade. Vamos pensar assim, né? Imagina você, pai, mãe, que você chega em casa, cansado do seu trabalho, querendo conviver com a sua família, e seu filho nem olha para você. Seu filho está olhando para o celular. Eu me sentiria chateado, mas esse sou eu. E eu sou pai, e eu já vi isso acontecer. Por isso que eu tomei certas atitudes na minha casa com relação à utilização dessas tecnologias. Nesse caso agora, para os meus netos. Quando eles vêm em casa, celular não existe. Por quê? Eles vieram para conviver com os avós. Se for para fazer o que faz na casa deles, fica em casa. Que é uma coisa que eu falo para os alunos. Eu trabalho em escola particular. E não é barato manter um filho numa escola particular, eu sei disso. Além da mensalidade, tem uniforme, transporte, alimentação, inúmeras coisas. Então, o valor de investimento do pai, né, dos pais, quase que triplica. E você, pai, investe tudo isso no seu filho para ele fazer as mesmas coisas que ele faz na sua casa? Se você está investindo numa educação de qualidade e o senhor pai, a senhora mãe acreditam que realmente a escola está promovendo isso, e eu posso falar, no caso das escolas onde eu trabalho, que os profissionais são extremamente dedicados, tá? Nem nós aceitamos que o investimento que os senhores fazem seja jogado fora. Até porque, quando nós professores fomos contratados, nós passamos por processos seletivos em que nós fomos colocados realmente à prova da nossa capacidade e qualificação para poder trazer o melhor para os seus filhos. Então, conversem com eles com relação a isso, tá? O celular, ele é eu vou colocar entre aspas a palavra mal necessário, tá bom? Enquanto ele estiver atrapalhando o aprendizado do seu filho, ele é um mal, tá? Porque a proposta na escola, pelo menos eu, professor Celso, penso assim, é que quando o seu filho entra na escola, ele tem que sair melhor. Se ele sair igual ou pior, alguma coisa deu errado no meio do caminho. Então, todos nós temos que ver o que aconteceu. Você vê, a proposta da secretária é que a comunidade participe. O senhor pai, a senhora mãe, né, ou o responsável pela criança que está na escola, participa da atividade da escola ativamente?
Ou apenas reclama do professor que deu nota baixa para seu filho? Ou apenas reclama do professor que tirou seu filho da sala porque ele ofendeu o professor? Porque ele achou que podia falar com o professor da mesma forma que fala com qualquer um? Vamos pensar nisso, tá? Porque essas brigas vão acontecer em 2025, após a sanção dessa lei por parte do atual presidente, tá? Essa briga vai acontecer. Vai ter pai brigando com a escola porque o filho tá perdendo, tá tirando a liberdade do filho. Liberdade, eu vou citar um negócio que eu vi num muro perto da antiga casa de detenção. Hoje não existe mais a casa de detenção, virou Parque da Juventude na zona norte da cidade de São Paulo. No muro estava pichado assim: liberdade é só uma cela mais espaçosa. Ela tem limites também. E esses limites têm que ser impostos de uma forma ou outra para que outros não sejam prejudicados. Nesse caso, quem está sendo prejudicado com o uso excessivo e dependente do celular? O seu filho, a sua filha. Tá? Então, vamos pensar nisso, galera. Para você, meu aluno, pondere com relação ao uso do celular. Lembre-se, eu, professor Celso, sempre estarei ao seu lado para te ajudar no que for necessário, para que você sempre saia da escola melhor do que quando entrou de manhã ou de tarde, tá? Para os senhores pais ou responsáveis, converse com seus filhos a respeito disso. Não precisa punir seu filho. Ah, vou punir você, vou tirar o celular. Não sei se cabe isso, mas claro, os senhores são os pais, os senhores sabem o que fazer aí com relação à disciplina dada aos seus filhos. Eu não sou ninguém para ficar dando esse tipo de palpite. Até porque, lembra, no início da nossa conversa, eu tenho meia-culpa nisso também com relação a colocar o celular na mão dos meus pequenos, quando eles ainda eram pequenos, tá? Porque sempre serão as minhas crianças, apesar de já terem 30 anos aí nas costas, tá bom? No mais é isso. Caso você tenha algum comentário a fazer, fique à vontade na seção de comentários. Eu só peço que seja educado com relação aos comentários, tá bom? Porque é assim que a democracia funciona, é sempre com educação. Com exceção da parte em que eu disse que é a minha opinião, boa parte do que eu falo é porque eu sei, tá bom? É porque eu estudei. Eu não dou opinião em aula. Então, isso aqui, querendo ou não, também é uma aula, tá? Seria uma aula de convivência em sala de aula, que é um espaço aberto para o conhecimento, para o compartilhamento desse conhecimento, tá? Para agregar conhecimento. Então, se você quiser usar a seção de comentários para tirar alguma dúvida ou comentar alguma coisa a respeito do que eu falei, fique à vontade. Caso você não seja inscrito, considere se inscrever. Eu ficarei muito grato se você também puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque, querendo ou não, a gente sabe que ano que vem, né, um outro ciclo inicia-se aí com relação à educação, com relação à formação dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, né, a formação dos meus netos também, porque os pequenininhos também já estão na escolinha, sabe? E perder aluno, sabe? Perder a atenção da criança para um celular, sabendo que isso não vai agregar em nada na vida do pequeno, é muito complicado, tá? Então eu peço a vocês que tomem muito cuidado em relação a isso. No mais, desejo a todos tudo de bom. A gente se vê numa próxima. Até mais, um abraço.